Pai, muito obrigado por esse momento tão precioso. Tu és um Deus bom e maravilhoso, que nos ensina, que nos adverte. A Tua palavra é poderosa e é capaz de salvar nossa alma. Nós oramos, Deus, pedindo que o Senhor nos use nessa noite para transmitir a Tua palavra com graça e sabedoria. Também oro que o Senhor abençoe cada pessoa que está aqui nesse ambiente, nesse auditório, também aqueles que estão acompanhando pelo YouTube, que cada um possa receber do Senhor a iluminação para compreender a palavra e a capacidade de praticá-la, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje eu quero trazer fazer uma explanação sobre um assunto que é muito importante, sobre a visão da nossa igreja, amém? Nós estamos começando uma série de 4 reuniões, 4 ministrações, sobre a visão da nossa igreja. Então vai ser hoje, eu vou continuar essa mesma mensagem, terça-feira, às 7h30 da noite, aqui no Tadel, e domingo que vem, dia 19, continua também essa mensagem, essa série, e termina só na terça-feira, dia 21. Então o nome da série é Raízes, porque fala da origem, dos fundamentos da nossa denominação, da nossa igreja, aqui em Boa Vista. E então, o tema é conhecendo a visão da nossa igreja, amém? Eu sei que muitos de vocês que estão aqui já sabem, conhecem, estão vivendo, mas tem muita gente que veio para a igreja, depois que chegou aqui ainda não ouviu uma explicação sobre a visão da nossa igreja, o que nós cremos e pensamos, e eu acho que é muito importante você conhecer a visão da sua igreja. Ninguém embarca num projeto sem saber o porquê. Ninguém embarca num avião para fazer uma viagem sem saber qual é o destino. Também uma igreja é muito importante para a gente poder entrar sabendo o que ela espera de mim e o que eu espero dela. Como eu posso me comportar para que eu tenha sucesso na nossa caminhada como cristãos aqui na terra. Amém? Então, a Igreja da Paz de Boa Vista, ela foi iniciada, na verdade foi inaugurada aqui no dia 17 de outubro de 1999. Eu estava presente, eu faço parte da equipe que começou aqui. Eu vim junto, enviado de Santarém para essa igreja, aliás, para essa cidade. Começamos a igreja aqui em Boa Vista, mas bem antes dessa data de inauguração, a igreja já havia nascido no coração da nossa liderança. A nossa equipe que veio para cá reunia por mais ou menos um ano, todos os dias. O ano de 1998, o ano todo foi, além dos preparativos que nós estávamos fazendo no seminário, nos preparando para esse momento de inauguração da igreja aqui, nós orávamos todos os dias. A equipe se reunia para orar por essa igreja, que ainda não tinha começado. Depois, quando nós chegamos em Boa Vista, nós tínhamos uma rotina de todos os dias, 5 horas da manhã, a equipe se reunia na casa do nosso líder, e muitas vezes a gente vinha de outro bairro, eu morava em outro bairro, meus filhos eram pequenos, a Miriam levava no colo um deles, eu levava o outro, a Amanda e a Cristina. A Cristina não tinha nascido ainda, né? Mas a Amanda estava com 3 meses quando nós viemos para cá, e a gente saía 5 horas da manhã para a oração, levando a Amanda. Ela é bem crente, porque ela desde novinha foi conduzida para a oração. E então, o que eu quero dizer é que essa igreja não é um projeto de homens, não é uma denominação que existe apenas para concorrer, que eu nem acredito que possa haver possibilidade de uma igreja concorrer com as igrejas. Irmãos, todas as igrejas que existem nessa cidade são boas igrejas. O Jesus que está aqui está lá também. Sabe, é o mesmo Jesus, é o mesmo Espírito Santo, é a mesma igreja de Deus. Porém, Deus tem um chamado específico para cada grupo, para cada tribo. A Bíblia fala de um Deus que tem sua multiforme graça, ou a sua graça é estendida de muitas formas. E eu acredito que isso se aplica também para culturas diferentes, pessoas de uma mesma cidade, que não se converteriam se não tivesse uma igreja que atendesse aquelas necessidades, que fosse de encontro àquele chamado e aquele propósito. Então nós não nos importamos tanto com o chamado, com a vocação, com a forma de agir de qualquer outra igreja. Todas elas estão vivendo o seu padrão, o seu
seu desafio que Deus deu. Mas nós temos um padrão e um desafio que Deus nos deu. Amém? Nós temos um propósito específico, assim como uma família. Eu amo a minha família, eu já conheço a família do pastor Gilvan e a família de muitos outros de vocês, gosto deles também, são famílias boas, mas eu não trocaria a minha por nada. Então, igreja também eu acredito que é assim, Deus me chamou para esse lugar, e quando Ele me chamou, Ele me mostrou o que Ele esperava de mim, e aqui Ele deu a oportunidade de eu ser quem eu sou hoje. Então, é com essa visão, com essa mentalidade que nós vamos olhar um pouco sobre a história da nossa igreja. Como nós agimos e por que agimos. Deus nos dirigiu através do nosso mentor, o pastor Eibe, para iniciar essa igreja dentro do padrão da visão do MDA. MDA quer dizer Modelo de Discipulado Apostólico. Ele disse, nós vamos iniciar a igreja lá com um propósito específico, que é edificar as vidas das pessoas, trabalhando no modelo que nós acreditamos que era o modelo que os discípulos faziam. Uma igreja no lar, uma igreja onde as pessoas se misturam, se integram, uma igreja onde os pastores não são de uma classe especial, mais importante do que ninguém. É uma igreja onde toda a comunidade se interage de uma forma irmanada, todo mundo igual, todo mundo servindo um ao outro, e é assim que é o perfil da nossa igreja, de nós servirmos uns aos outros, sem diferença, sem distinção de classe social ou coisa parecida. Então o MDA fala de um modelo de discipulado, que a gente acredita que era o modelo dos apóstolos, porque eles reuniam nas casas, eles se edificavam uns aos outros, eles comiam junto e viviam o evangelho dessa forma. Agora, eu vou voltar para o MDA daqui a pouco, mas deixa eu começar lendo Gênesis capítulo 1, versículo 27. Gênesis 1, 27 diz, assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse, sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. O desejo de Deus era encher a terra com a sua glória. O compromisso de Deus era com o seu reino. O desejo de Deus era que o mundo inteiro fosse dominado, ou controlado, ou guiado pelo seu reino, fosse submisso ao reino de Deus. Você já pensou se o mundo inteiro fosse composto de pessoas tementes a Deus, que refletem a glória dele? Bem, Deus disse aqui, que o texto da palavra de Deus diz que Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. É por isso que Deus disse para Adão, multiplique-se e encha a terra. Porque se Adão obedecesse a palavra de se multiplicar, de encher a terra, toda a terra seria cheia de pessoas que eram feitas à imagem e semelhança de Deus. Então o plano de Deus era que o mundo inteiro, todas as nações da terra, fossem pessoas que refletem a glória dele. Mas infelizmente você sabe o que aconteceu no meio do caminho. O Adão pecou, se desviou, e aparentemente o plano de Deus foi frustrado, mas Deus já tinha um segundo plano, na verdade um plano perfeito. Ele enviou Jesus para resolver o problema do pecado, e Ele restaurou de novo e trouxe possibilidade de salvação, quando Jesus morreu na cruz, pagou pelos nossos pecados, ressuscitou, enviou o Espírito Santo e nos possibilitou de voltar a ser a imagem de Deus novamente. Agora, Deus fez com que, para que Jesus nascesse, Ele organizou todo aquele plano, Ele criou a nação de Israel, a partir de Abraão, e só que o plano de Deus agora era que Israel assumisse esse domínio, esse controle, no sentido de espalhar para o mundo todo o Evangelho de Cristo, levar a todo mundo, a todas as pessoas, a salvação em Jesus. Ele disse para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, inclusive a nossa aqui. Porém Israel não entendeu muito, e Israel pensou que era só para eles, e eles se fecharam e não fizeram o que eles deveriam ter feito. Então Deus levantou Paulo e tantos outros homens que levaram o Evangelho em frente, e a verdade é que chegou até nós, amém? Chegou até nós. Mas o plano de Deus continua sendo o mesmo. O plano original de Deus não mudou.
Ele falou através de Jesus: vão pelo mundo todo e façam discípulos de todas as nações. Sabe, o desejo de Deus continua sendo que os cristãos se multipliquem, encham a terra com pessoas que reflitam a glória dele. Aí ele diz que o conhecimento da glória do Senhor encherá a terra como as águas cobrem o mar. O plano de Deus continua o mesmo. Isso é muito interessante, irmãos. Se aquelas pessoas, lá no caso Adão e Eva, tivessem cumprido o seu propósito, teria sido diferente. Mas como não aconteceu com eles, só que Deus já tinha um plano perfeito, e agora a igreja tem esse papel de avançar, e a igreja tem uma responsabilidade de descobrir qual é o plano de Deus para a nossa existência. Qual é o nosso papel como influenciadores de uma sociedade. Nós não existimos só para ficar aqui e ser bonito. Irmãos, é muito bonito, todo pastor gosta de ver uma igreja cheia assim. Eu quero que você saiba que a gente acha muito bonito, a gente gosta disso. Mas, irmão, nós queríamos era fazer mais culto, para ter mais pessoas, para ir mais à frente. Enquanto tiver uma pessoa nessa cidade que não conhece Jesus, é uma responsabilidade de toda a igreja fazer alguma coisa, se juntar a Deus, se tornar parceiro de Deus no crescimento e no avanço da igreja. Então eu quero falar para vocês só um pouquinho aqui, eu vou ler alguns versículos de como isso começou a acontecer. Logo depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu e enviou o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, você sabe que aconteceu algo extremamente maravilhoso. Diz assim, em Atos capítulo 2, versículo 41, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Olha só, de 12 discípulos, agora num só dia, converteram 3.000 pessoas. E você já imaginou que não tinha um templo como esse disponível para eles, não tinha cadeira, não tinha microfone, nem ar-condicionado, nem som, nem telão, nem uma equipe de louvor. E num só dia, 3.000 pessoas converteram. Aí, olha o próximo versículo aqui, Atos capítulo 4, versículo 4. 2 capítulos só a mais, na frente, do mesmo livro, diz: mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número de homens que creram a perto de 5.000 pessoas. E depois, no capítulo 5, versículo 14, em número cada vez maior de homens e mulheres criam no Senhor Jesus e lhes eram acrescentados. Olha só, uma multidão, o reino de Deus começa agora a fluir na terra, e hoje nós somos mais de 2 bilhões de pessoas no mundo seguindo Jesus. 2,5 bilhões, 2 bilhões e meio. Irmãos, você não faz parte apenas desse grupinho que você está inserido aqui. Você faz parte de um grupo enorme de 2,5 bilhões de pessoas que hoje são cristãos no mundo. Mas existem mais do que isso. Uma população maior do que essa, de pessoas que ainda não conhecem Jesus. Então, enquanto o reino de Deus não tomar uma proporção de cobrir toda a terra, existe uma responsabilidade da igreja continuar avançando. E não adianta você sonhar com a China, com a África, enquanto os seus vizinhos não estão sendo influenciados por você. O nosso papel principal é começar a fazer a nossa missão aqui, dia após dia, junto com Deus, fazendo o reino de Deus crescer aqui na terra. Amém? Então, a visão do MDA, que é essa visão que o pastor Eibe sugeriu que nós começássemos essa igreja, ela possibilita você ganhar multidão de pessoas sem deixar de cuidar bem delas. Isso pode ser feito através das células do discipulado. É que os discípulos fizeram no início. O pastor João vai falar domingo que vem aqui, e ele vai abordar alguns pontos. Tem várias passagens no mesmo livro de Atos e alguns outros livros, que diz que a igreja se reunia na casa do irmão fulano de tal, e saúda também o fulano de tal, que tem a igreja na sua casa. Eles até lembravam do primeiro que converteu na Ásia. A Bíblia diz assim: o fulano de tal saúda vocês, e a igreja que opera na casa dele, e ele é primícias da Ásia, ou seja, o primeiro que converteu na Ásia, a igreja dava conta. Então a visão do MDA possibilita que uma multidão dessa seja pastoreada. Agora, por quem, pastor? Irmão, deixa eu falar uma coisa. Se nós temos 4 cultos, esse é o 4º de hoje. Nós temos 3 pastores, tempo integral agora aqui na igreja. Eu, pastor Gilvan, pastor Dori e suas esposas. Nossas esposas.
Nós jamais daríamos conta de pastorear uma igreja desse tamanho, só dessa. Imagina, tem mais 4 cultos, tem mais outros 2 cultos lá no outro prédio, tem mais igrejas nos municípios. Essa interação, esse crescimento, esse avanço, só é possível porque vocês são os pastores que Deus está levantando para cuidar uns dos outros. Isso só é possível porque nós decidimos obedecer a Deus nesse propósito e fazer com que cada crente dessa igreja reconheça o poder que tem de influenciar os outros, de ajudar uns aos outros. E é nisso que nós estamos pegados, nessa visão de pastorear as pessoas, pastoreando uns aos outros. Não apenas manipulando, monopolizando, melhor dizendo, para o púlpito. Nós não somos a equipe importante. Nada do que acontece aqui é porque nós fazemos alguma coisa. Ai de nós se não fosse essa visão que cada um de vocês pegaram, de saber que vocês são parte do corpo de Cristo, e vocês aceitaram o desafio de fazer essa obra acontecer. Isso, a glória de tudo isso só pertence a Deus, que resolveu usar cada um de vocês, juntamente conosco. Amém, irmãos? Quantos fazem parte de uma célula? Levante a mão, por favor. Olha, que coisa linda. Que coisa linda. É por isso que a igreja tem possibilidade de se pastorear. Porque são centenas, milhares de pastores. Pastores com P minúsculo, não são ordenados, não são oficiais da igreja, mas são pessoas que estão servindo a Deus à sua maneira, orando, jejuando, visitando pessoas, telefonando para alguns irmãos, mandando uma mensagem, convidando, oferecendo o seu carro para dar uma carona. Tudo isso é pastoreamento, e Deus está fazendo isso através de nós. Então, o compromisso de Deus é com o reino dele. Deus não tem compromisso com a Igreja da Paz. Deus não tem um compromisso exclusivo com a Assembleia de Deus ou com qualquer denominação. Na verdade, todas essas igrejas fazem parte da única igreja de Jesus. Deus só tem uma igreja na terra, sabia disso? Sabe qual é o nome dela? Igreja da Paz, estou brincando. Deus só tem uma igreja na terra. É a igreja composta por todas as pessoas de todas as denominações que já nasceram de novo. Não estou falando que tem um nome escrito lá no controle da igreja, mas de pessoas que realmente se renderam diante de Deus, nasceram de novo. Não importa qual a sua denominação, se você já nasceu de novo, você faz parte do reino de Deus. E nós escolhemos aqui um gráficozinho para mostrar, usando uns corações para ilustrar o reino de Deus. Aqui, ó, isso aqui é o reino de Deus, a igreja do Senhor Jesus na terra. Todo mundo que converte, em qualquer nação, em qualquer denominação, que nasceu de novo mesmo, seu nome é escrito no livro da vida, e você faz parte do corpo de Cristo. Por isso você não pode criticar os irmãos de outra igreja. Cada um tem a sua cultura, seu jeito de ser, mas Deus os aceita como eles são. Deus escolheu, Ele é o dono da igreja, Ele escolheu agregar pessoas de todos os tipos, de todas as culturas, e Ele que vai fazer a mudança na vida de cada um, amém? Então, nós dizemos que isso aqui é o reino de Deus. Deus tinha dito o seguinte, Jesus falou, busquem, pois, em primeiro lugar o seu reino. Não tem nada mais importante do que o reino de Deus, nem a nossa denominação, nem os interesses da paz aqui são mais importantes do que os interesses do reino de Deus. Agora, eu quero falar para você como que você pode fazer parte do reino de Deus e de que maneira você pode cooperar com Deus na implantação do seu reino. Porque você não pode dizer, eu sou parte do reino de Deus, eu estou junto com Deus edificando o reino dele, mas você não está focado, conectado em nenhuma igreja local. Não pode, não tem como. Imagina se eu chegasse aqui e dissesse, irmãos, eu não tenho igreja, eu sou do reino de Deus, sou de qualquer uma. Não tenho compromisso com ninguém. Uma vez eu encontrei um homem aqui, saindo aqui da igreja, depois de um culto, faz tempo isso. Eu percebi que ele era diferente. O pastor olha assim, se faltar um daqui, eu sei. Domingo que vem eu digo, faltou fulano. Eu falo para o obreiro lá, olha, fulano de tal que senta bem ali, faltou. A gente conhece, a gente vê. E eu vi um homem diferente aqui. Eu sabia que ele era crente pelo gesto, pela Bíblia e tudo mais, mas ele não era alguém conhecido. Então eu acompanhei rápido até a porta para encontrar com ele antes dele ir embora. E lá na porta eu perguntei, eu falei, muito bom que você veio aqui, Deus abençoe. Você de qual igreja? Se eu não sou de nenhuma igreja, eu sou da igreja de Deus, sou do reino de Deus. Parece muito espiritual, né?
mas é soberbo, é orgulhoso. Porque o reino de Deus, ninguém serve no reino de Deus isoladamente, egoisticamente. Sabe, o reino de Deus é a congregação do Senhor, é o ajuntamento, é a interação das pessoas. Nós somos o corpo de Cristo ou não somos? Tá, tudo bem, eu não falei nada disso para ele, mas eu só estou exemplificando. Você, para fazer parte mesmo desse reino, você precisa ter o seu nome alistado em algum lugar. Eu estava dando a comparação aqui, o seguinte, quando eu estava servindo o exército, no 8º BEC Santarém, no Pará, eu fui destacado para o Mato Grosso, trabalhando com estrada lá, fazendo estradas, e eu adoeci lá. Então era mais perto ir para a capital de Mato Grosso, Cuiabá, para o quartel de lá, do que voltar para o Santarém. Eu estava mais para lá do que para cá. Então, eu fui levado para o quartel de Cuiabá. Então, quando eu cheguei na recepção do quartel, que foram me apresentar e dizer que eu precisava de tratamento médico, os responsáveis vieram lá para eu me identificar. Qual é a sua unidade? E eu falei, 8º BEC Santarém, dei a identificação. E imediatamente eles chamaram a ambulância e me atenderam e cuidaram de mim. E eu fiquei lá até ficar bom. Agora imagina se eu chegasse lá e dissesse, não, eu sou militar, mas não sou de nenhum quartel. Eu sou do Brasil. Não é verdade, irmãos? Tem pessoas que não querem ter compromisso. E são pessoas que muitas vezes foram feridas por algum líder ou por alguma outra igreja, ou às vezes são soberbas mesmo, que não querem se misturar. Eu lhe digo uma coisa, Deus fez algo muito maravilhoso. Você quer ser do reino de Deus? Então você tem que se misturar e se tornar igual a todo mundo. Você não é mais importante do que ninguém. Amém? E é na igreja local, como vocês estão aqui hoje, que a gente se edifica. É na igreja local que a gente trabalha para o reino de Deus. O segundo coração que nós vamos ver aqui é o coração, olha, igreja local. É aqui que nós nos juntamos, é o ajuntamento das igrejas locais que formam a igreja mundial. Quando nós começamos com essa ideia, quando o pastor Evi começou, ele chamava assim, o primeiro coração era a Igreja Universal do Reino de Deus. Aí apareceu Edir Macedo, né? Ele falou, não, vamos mudar, porque senão vão pensar que é Edir Macedo. Vamos chamar agora Igreja Mundial. Aí apareceu o Valdemiro, aí não adiantou. Aí ficou assim mesmo, a Igreja Mundial, Igreja Geral, como você queira pensar. Mas o importante, irmãos, é que todos nós que já nascemos de novo, fazemos parte do rebanho de Deus na terra. Aquele mesmo rebanho que Deus sonhava em Adão, encher a terra com pessoas santas, e não foi possível naquela época, mas com a morte de Jesus na cruz, isso tornou possível, e agora eu e você fazemos parte desse grupo. E mais do que isso, nós podemos fazer esse número aumentar, à medida que nós testemunhamos lá fora, no nosso trabalho, na escola, para as pessoas. Então, a igreja local é onde você está, é aquele meu quartel do 8º BEC, onde eu podia confirmar, se eles quisessem, podiam ligar para lá e verificar se era mesmo. Onde é que você está lotado? Nós estamos vivendo uma época em que existem 2 campos missionários na cidade. As pessoas que não conhecem, aliás, tem muito mais. As pessoas que não conhecem Jesus, porque nunca ouviram uma boa explicação do Evangelho, e aquelas que estão desigrejadas, crentes que não têm igreja. Nós existimos para oferecer essa oportunidade para você se integrar no corpo de Cristo. Aqui você sabe que você vai ser cuidado, porque aqui você está integrado, aqui você tem um pastor, ou vários pastores, porque nós temos uma liderança enorme. Olha, todos vocês que estão aqui podem ser líderes uns dos outros, no bom sentido. Não líder para mandar, mas alguém que vai influenciar. Então é na igreja local que nós vemos isso. Deus valoriza muito a igreja local. Deus valoriza muito a igreja local. É interessante que lá em Apocalipse, João teve uma visão, em Apocalipse, no capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, versículos 10 e 11, e depois ele entra no 12, no 13, 14, eu vou só parafrasear, não vou ler todos os textos. Mas a Bíblia diz que João estava preso lá na ilha de Patmos, e ele ouviu a voz de Jesus por trás dele. E ele se virou para ver quem falava. E quando ele se virou, ele viu 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, em segundo plano, como se fosse, primeiro ele viu os candelabros,
e no meio dos candelabros ele viu Jesus em pé. E nesse mesmo texto, nos versículos, até o versículo 20, você vai ver que ele diz: os candelabros eram as 7 igrejas da Ásia. E Jesus estava no meio dos candelabros. Agora, isso pode ser simbólico de que, para você ter revelação de Jesus, primeiramente você terá que ter revelação da igreja. Primeiramente você irá ver isso através da igreja, porque Jesus não tem compromisso com outra coisa na terra. A igreja é a agência de Deus na terra. Deus age através da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Então, se você quer servir a Cristo, você terá que entrar na igreja, você terá que participar da igreja. Amém, irmãos? Jesus faz até uma ameaça lá, quando ele diz para João, quando ele manda João escreva para aquelas 7 igrejas, e para uma delas ele diz: olha, se vocês não se arrependerem de determinados pecados que vocês estão cometendo, o seu candelabro será tirado da sua igreja. Ou seja, o anjo da igreja, a representação daquela igreja lá no céu, será tirada. E aí passa a ser como um clube, um monte de ajuntamento de pessoas sem Espírito Santo, sem Jesus. Uma igreja só tem importância por causa do Jesus que habita aqui, amém, irmãos? A Bíblia diz como é bom e agradável que os irmãos estejam unidos. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Muitas vezes você é abençoado sem merecer. Na verdade, nós não merecemos nada. Mas no meio da igreja, Deus ordena uma bênção especial. Deus está presente em todo lugar, mas quando o corpo de Cristo se reúne, a Bíblia diz que Ele ordena a sua bênção e a vida para sempre. Talvez naquele dia você estava quase morrendo, mas pelo fato de você estar no meio da igreja, no meio da congregação, junto com os demais irmãos, você usufruiu de uma bênção que Deus botou ali. Eu lembro de uma irmã que fez o seguinte: porque tem pessoas que faltam nos cultos, por exemplo, pessoas que assistem os cultos pela online. Essa transmissão, com todo carinho nós falamos, nós não temos intenção de ficar fazendo culto para as pessoas ficarem em casa. A intenção do culto online é para aqueles que estão impossibilitados de ir à igreja, porque a Bíblia diz para não deixar de congregar. O culto online é muito bom, porque tem pessoas nos hospitais, tem pessoas em casa sem poder se mobilizar, vir para a igreja, pessoas impossibilitadas por causa de trabalho, seja qual for a razão. Mas se você está com saúde, se você tem condições, você precisa tomar esse gesto de sair da sua casa. Eu vou hoje me alimentar do reino de Deus no meio dos irmãos. Eu vou para lá interagir com o corpo de Cristo, porque eu sou importante naquele corpo. Quando uma pessoa falta o culto, talvez naquele dia ela ia receber um alimento específico para aumentar a fé dela naquela área que ela estava precisando, e ela perdeu. Uma vez eu ia contar a história da velhinha, de uma senhora muito querida, ela já até partiu para a glória. Pensa numa mulher de fé, inspiradora. Mas uma vez eu fui na célula, supervisionar uma célula, e ela estava lá naquela célula. E eu tinha pregado no domingo um assunto, não lembro qual foi, mas eu sei que quando eu chego lá, o pessoal me pergunta lá na célula, o líder fala assim: quem estava na igreja domingo? Aí os irmãos levantam a mão. Quem ouviu a pregação do pastor? Levantaram a mão. Quem achou interessante? O que você entendeu? Como que foi para você aquela pregação de domingo? Era eu que tinha pregado, e eu estava lá naquela célula. E aquela senhora, bem idosa, falou assim: gente, aquela pregação foi tão maravilhosa. Olha, gente, eu fiquei tão maravilhado com a pregação de domingo. Aí o líder perguntou: o que a senhora entendeu daquela mensagem? Ela falou: não entendi nada, mas eu amei demais. Mas você sabe de uma coisa? Ela foi edificada, a sua fé estava em alta. Você sabe qual é a história dela no dia da morte dela, no hospital? Os médicos falaram: essa mulher é muito cheia de fé. Ela chamou a família, igual aquele pessoal do Antigo Testamento, chamou a família e disse: olha, gente, vocês já fizeram tudo por mim, chegou a minha hora, eu não quero ninguém sofrendo, eu já vou partir mesmo, quero só que vocês me liberem, porque já está na hora de eu ir. E aí a família concordou, e ela morreu. E eu fiz o culto fúnebre, e ela está no céu. Não porque eu fiz o culto fúnebre, mas porque ela era uma mulher cheia de fé. Mas sabe, irmãos, o estar juntos, o fazer parte do rebanho, alimenta a sua fé. Isso é muito importante. Deus dá muita importância para a igreja local. Então, o terceiro coração, o primeiro coração
é a igreja do Senhor Jesus, a igreja mundial. Você faz parte disso. Como é que você serve a igreja mundial? Através da igreja local. E o terceiro coração é a célula. Essa igreja, ela é baseada em célula. Tudo que a gente faz através da célula, porque a célula não é mais uma programação. A célula é a igreja funcionando. A Bíblia diz que no começo, aquilo que nós vimos lá, aumentando de 3.000 para 3.000, depois para 5.000, os irmãos se convertiam e reuniam nas casas. E a Bíblia diz que eles viviam de uma forma tão unida, que eles comiam juntos, eles oravam juntos, e eles contavam com a simpatia de todo o povo, e Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Contar com a simpatia do povo quer dizer que as pessoas de fora olhavam e diziam: meu Deus, que coisa maravilhosa, esse povo é unido, sabe, gente de todas as raças, gente de qualquer criação, de qualquer nível social, eles se juntam, eles comem juntos, eles celebram juntos. Ah, eu quero fazer parte disso também. E isso cooperava com o avanço da igreja. A célula é o lugar onde você realmente vai ser integrado de tal forma que você possa servir. Aqui vocês estão me olhando aqui, maravilhoso. Vocês podem, como esse rapaz bonito aí, de preto, e aquele outro também, tantos outros, servir no corpo de Cristo aqui. Tem umas 20 ou mais pessoas servindo agora. Tinha o pessoal do louvor, eu estou aqui. Tem o pessoal do som lá em cima, da mídia, tem os professores das crianças, umas 20 ou 30 pessoas estão trabalhando nesse culto, o dia todo hoje, cada culto, mas domingo que vem, talvez, ou com certeza, eles vão estar sentados no seu lugar, e muitos de vocês aí vão estar fazendo esse trabalho. Olha só, servindo o corpo de Cristo, cooperando com Deus, para o avanço do reino, amém? Mas lá na célula, todo mundo pode falar, todo mundo pode se expressar, todo mundo tem a sua vez. Lá na célula a gente sabe o aniversário do irmão, a gente come o bolo com ele. Lá na célula a gente sabe quando um adoece. Lá na célula o irmão diz: minha mãe está doente, ou meu pai, e pede oração. Os irmãos choram junto, oram junto, se alegram junto quando vem o testemunho da cura. Lá na célula, no final, a gente come juntos e fica conversando até tarde. Irmãos, eu vou te falar uma coisa, algo maravilhoso. Não é obrigado ninguém para nenhuma célula, mas eu te digo uma coisa: se você for para a célula, você nunca mais vai deixar de ir, porque é muito gostoso. Eu lidero a minha célula na minha casa, segunda-feira. Eu tenho culto, 4 cultos aqui, é maravilhoso, domingo. Mas segunda-feira, o melhor momento da segunda-feira é quando os irmãos começam a chegar e enche a minha área lá, e a gente conversa sobre tantos assuntos. Depois a gente tem a célula, a gente louva a Deus junto, a gente ora uns pelos outros, a gente come, a gente faz tudo. É muito maravilhoso, irmãos. A célula é o coração da igreja local. Olha o que acontece na célula. Na célula acontece a adoração, intercessão, que é orar uns pelos outros. Na célula acontece evangelismo, acontece integração, discipulado, treinamento de líderes, comunhão, assistência social, etc. A vida da igreja, ela se concentra mesmo na célula. Aqui é o lugar onde todos que fazem parte da célula vêm para celebrar Deus juntos. É o nosso momento de unir a nossa fé, a nossa alegria e o nosso amor por Deus e celebrar Ele, as vitórias que Ele tem nos dado. Mas o dia a dia da célula, quando o irmão liga para o outro e dizendo: eu não sei se eu vou poder ir porque eu estou sem transporte, o outro diz: eu passo aí e te pego. Isso é muito maravilhoso. Deus está querendo que a gente possa valorizar esses momentos tão preciosos que nós temos, amém, irmãos? Então não deixe de fazer parte da célula e da igreja local. Assim como a célula do corpo humano se multiplica, se reproduz, assim também as nossas células se multiplicam e se tornam 2, 3, 4 e assim por diante. Terça-feira agora nós vamos aqui apresentar os novos líderes que se tornaram líderes esse ano. Vai ser maravilhoso. Nós celebramos juntos. Se vier um líder aqui, ou 2 ou 3 novos líderes, todo mundo se alegra. Mais um guerreiro de Deus está se levantando, amém? Isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Agora, a célula, ela resgata a igreja no lar, aquela igreja que acontecia no início do Novo Testamento. Acontece hoje de novo, e esse é o plano de Deus para a nossa vida. É assim que a nossa igreja opera, nesse modelo. Agora, nós temos células de adultos, células de jovens, células de adolescentes, células de crianças. Todo mundo tem o seu ambiente.
Todo mundo tem um lugar específico para ir, onde a mensagem será anunciada na língua deles. Na célula não tem esse ritual ou essa formalidade de ir bem arrumado, nem tem um pastor lá com microfone. Lá na célula todo mundo é igual, sentado nas mesmas cadeiras, conversando num bate-papo bem informal e sendo quem nós somos. Amém? Você pode ir de bermuda, você pode ir de forma vestido esportivamente, bem à vontade. Porque lá você não tem que fingir nada, lá você não tem que se apresentar para ninguém, lá você é família, é o corpo cristão. Para mim, o melhor nome da célula seria grupo familiar, porque é um grupo onde a gente se torna realmente família. As nossas células crescem em 3 áreas diferentes. Ela cresce verticalmente, para cima, os membros crescem em intimidade com Deus e multiplicam isso na vida dos outros discípulos. Ou seja, fale a verdade, assim, analise bem. Se você tivesse todo domingo que vir num culto, e você ficasse do jeito que vocês estão aí, bem prestando atenção, alguns até anotando, e você fizesse isso todo domingo, mas fora disso não tinha mais nada, não tinha célula, não tinha comunicação com ninguém, você acha que você estaria firme com Deus como você está hoje? Não, não era suficiente. O interessante da célula é que você edifica a vida do outro e o outro te edifica. Você cresce para cima em intimidade com Deus, leitura da Bíblia, em oração. Você começa a se tornar uma pessoa mais espiritual, crescer verticalmente. Segundo ponto, você cresce horizontalmente. Na célula, os membros crescem em comunhão uns com os outros e eles multiplicam isso na vida dos seus discípulos. Pessoas que eram tímidas, pessoas que eram depressivas, gente que não tinha prazer de viver, vai para a célula, e aí ele começa, uns orando pelos outros, e começa a interagir. Daqui a pouco, são pessoas que tinham uma amargura no coração, gente que tinha coisa presa, que nunca falou para ninguém. Irmãos, a pior coisa que tem é alguém guardar segredos, sabe? Às vezes são situações de 10 anos atrás, que Deus já perdoou, mas a pessoa não se perdoou. E ela vive presa com aquela mágoa. Lá na célula, ela encontra pessoas em quem ela pode confiar. E ela abre o coração, pede ajuda e se torna uma pessoa comunicativa. Agora ganha amigos, agora ela tem com quem almoçar, de vez em quando, na casa uns dos outros. Que coisa maravilhosa. É a célula, crescendo horizontalmente. E também, a célula cresce exteriormente, para fora. Porque lá na célula, a célula sempre está aberta. Lá você sempre vai ser motivado a trazer novas pessoas. Então você cresce para fora. Você chega no seu trabalho e começa a falar da sua célula. Você encontra alguém que está tendo um problema lá no trabalho. E você fala, eu participo de um grupo lá na casa de alguém. Ou na minha casa, ou na sua. Você fala, eu participo de um grupo que a gente se ajuda. E lá nós somos verdadeiros cristãos. Nós amamos uns aos outros. Eu quero te levar lá. E as pessoas vão e participam. E a igreja multiplica e cresce. Isso é muito maravilhoso. Podemos perceber que o coração do reino de Deus, daquele primeiro coração lá, do reino de Deus, é a igreja, o reino de Deus é a igreja mundial do Senhor Jesus. E o coração dessa igreja mundial é a igreja local. E o coração da igreja local é a célula. Então, e agora? Qual é o coração da célula? É o quarto coração. MDA. Isso aqui é discipulado 1 a 1. Nós estamos fazendo ajustes para voltar a entrar com toda a força no discipulado. Nós já operávamos muito bem no discipulado 1 a 1, mas havia excessos por falta de treinamentos, pessoas estavam discipulando sem estarem preparadas, tivemos dificuldades, então foi elaborado um treinamento, e agora nós podemos treinar discipuladores, e a intenção é que todo mundo seja discipulado e discipule alguém. Afinal de contas, foi isso que Jesus disse, ide, façam discípulos. Se você já está sendo discipulado por alguém, você precisa também querer discipular outra pessoa, porque a prática da ordem de Jesus não consiste em ser discipulado, mas discipular alguém. E você não poderá discipular alguém se não estiver sendo discipulado. Então nós vamos falar mais sobre esse assunto, terça-feira agora, sobre o discipulado 1 a 1.
é no discipulado que a gente edifica a vida diretamente um do outro. Como eu falei, às vezes você está preso a uma área e você encontra ali alguém que você confia e que tem mais experiência do que você naquela área. E essa pessoa vai te ajudar. Jesus valorizou muito o discipulado. Antes dele escolher seus 12 discípulos, ele passou uma noite inteira orando no monte, preparando-se. E quando ele desceu do monte, a Bíblia diz, de manhã ele foi, escolheu de um por um. Ele agora veio de lá preparado, ele ouviu Deus, porque discipulado é uma coisa muito séria. E Jesus discipulava os 12, mas ele periodicamente estava discipulando também um a um, conversando com seus discípulos. E olha o resultado, 12 pessoas que começaram esse trabalho, depois Jesus foi. Hoje somos 2,5 bilhões de pessoas no mundo. Então eu quero que você faça parte disso. Você vai ficar maravilhado de ver os resultados de você andar em parceria com uma pessoa, num vínculo de discipulado. O discipulado não é para alguém mandar em você, e nem para você mandar ninguém. O discipulado é para trazer crescimento para você. O discipulado é para ajudar o outro a alcançar o objetivo que Deus tem para ele na vida. Tem muita gente que está vivendo essa vida assim, sabe, irmãos, meio aleatório. Tem gente que não tem perspectiva nenhuma, mas o discipulado vai fazer você entender o propósito de Deus para você, e você vai ter alguém te ajudando a alcançar esse propósito. Chega de viver um cristianismo ilusório, sem relacionamento. Por que ilusório? Porque é ilusão você se dizer crente e ter uma vida particular desconectada do corpo de Cristo. O cristianismo é relacionamento. Se tirar os relacionamentos da igreja, vira uma religião morta, sem sentido. Então eu e você precisamos nos aprimorar para isso. Nós temos um treinamento de discipulado para se tornar discipulador, chamado Expresso 1. É um treinamento de um encontro só, que vai preparar você para se tornar uma pessoa para discipular. Mas nós vamos falar sobre isso terça-feira. Eu quero, para concluir, eu quero falar sobre Ezequiel capítulo 34. Mas antes de ler esse versículo, deixa eu te falar, eu só vou ler um versículo de Ezequiel, mas o capítulo inteiro é um desabafo de Deus. Deus, naquele capítulo, se você quiser, você vai ler em casa. Ezequiel 34. Deus começa dizendo assim, que Ele está triste com os pastores que não cuidaram do rebanho. Ele está triste com os pastores que feriram suas ovelhas, com os pastores que deixaram as ovelhas se dispersarem. No texto original, ele está se referindo aos líderes governantes de Judá. Mas Deus considerava os governantes como os pastores das pessoas. Nós podemos aplicar isso para a igreja hoje. Irmãos, por muitos anos, muitos séculos, as igrejas, ou a igreja cristã, ela se corrompeu através de lideranças que não eram sérias com Deus, lideranças que se orgulharam, lideranças que viraram estrelas, que cobravam milhares de reais para fazer uma pregação no lugar, pessoas que não se importavam com o rebanho e deixaram a igreja ferida. Sabe, um dos grandes desafios hoje é a igreja assimilar pessoas que foram feridas por lideranças. Porque foram líderes que, a Bíblia fala lá, que se alimentavam das ovelhas, que tinham as suas ovelhas em prol de si mesmas, e não para servir a Deus. A função dos pastores é servir as ovelhas. Lá em Efésios, ainda vou ler o Ezequiel, fica frio aí, calma aí, esse é o último culto. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 1 e 12, sabe para que existe pastor? Efésios capítulo 4, versículo 1 e 12, diz assim: e Ele mesmo, Deus, escolheu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, ou seja, o treinamento dos santos, para o desempenho do seu serviço no corpo de Cristo, para a edificação do corpo, até que todos cheguem à unidade da fé, o pleno conhecimento da verdade, a perfeita varonilidade e a estatura do varão perfeito, que é Jesus.
Então, para que existe pastor, irmãos? Para ser venerado, honrado como alguém mais importante? Não, o pastor existe apenas para ser um treinador, porque são vocês que vão fazer a obra de Deus. O ministério de Deus está nas suas mãos, o evangelho está nas suas mãos. Você pode converter pessoas, levá-las a Cristo, você pode batizar essas pessoas, você pode influenciar com a sua vida essas pessoas para o reino de Deus. Agora eu vou ler Ezequiel. Essa palavra de Ezequiel é uma esperança, e eu acredito que nós estamos vivendo nesses dias. ênfase minha. Ele fez o desabafo. Eu sou contra os pastores, ele disse, que deixaram as ovelhas se dispersarem. E Deus disse, olha aqui, está escrito aí, cadê? Ezequiel, vai sair? Ezequiel capítulo 14. Eu vou ler para os irmãos. Ezequiel capítulo 14, 34, versículo 11, diz assim: porque assim diz o soberano, o Senhor, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Deus está dizendo, eu mesmo vou fazer isso agora. Irmãos, Deus está usando pessoas que não têm título de pastores. Deus está dizendo, quem vai cuidar do rebanho agora não são homens orgulhosos, soberbos, cheios de pose, por uma posição. Quem vai cuidar das ovelhas agora sou eu mesmo, através de pessoas que não têm título nenhum. Sabe, a gente sempre, nós ficamos sabendo por testemunho, quando pessoas dizem, meu irmão estava na UTI, e o meu vizinho lá, que é da nossa célula, foi lá e orou e ele foi curado. Nem precisou o pastor ir lá. Sabe, pessoas que estão sendo salvas para Jesus, mais de 90% das pessoas que se convertem aqui, quando vão fazer a ficha ali, a gente pergunta, como conheceu a igreja? Não, eu vim porque eu já fui na célula do irmão falando de tal, ele falou de Jesus para mim lá no trabalho, ele me levou para a igreja, e agora eu sou salvo. Vocês estão fazendo o trabalho, e sabe o que vai acontecer? O mérito disso, a honra disso, vai direto para Jesus, porque não são vocês, nem sou eu, ele mesmo está fazendo, e ele escolheu usar a igreja. Amém, irmãos? Eu tenho orgulho de vocês. Eu sou um pastor muito honrado por causa da igreja que está comigo, vocês, porque eu posso orar a Deus com o coração aberto e feliz, dizendo, Deus, se dependesse de mim, nada do que está acontecendo acontecia, mas o Senhor escolheu estar no meio de nós e usar cada um de vocês. Eu lhe digo uma coisa, essa igreja vai romper as barreiras, e vai crescer, e vai avançar, e essa cidade vai ficar impressionada. Não é só essa igreja que eu estou falando da paz, não. Outras igrejas, outras denominações, junto com a gente, vão avançar, e nós vamos chegar a um ponto onde vamos dizer, não tem mais ninguém para ganhar. Para onde que vai agora? Guiana Inglesa, para a Venezuela, para todo lugar. Mas chegou a vez de Deus se fazer o pastor das ovelhas. E quem vocês são? A Bíblia diz que vocês são o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Amém? Amém. Então quem merece todo elogio, todo reconhecimento, toda glória? Ele. Vamos dar um brado de vitória e de aplauso ao Senhor. Aleluia. Eu não vou mais depender de pastor, Deus está dizendo em outras palavras. Eu não dependo de homens famosos. Eu não dependo de pessoas especiais, Deus está dizendo. Ele diz, eu mesmo vou fazer o trabalho. Vou usar os meus filhos, vou usar os pequeninos. Sabe por que essa igreja cresce? Por causa de vocês, que lá no trabalho de vocês estão testemunhando. Porque as pessoas estão olhando e vendo que você mudou de vida. Esse é o melhor evangelho. Um Jesus ativo que muda a vida das pessoas. Eu quero declarar a bênção de Deus sobre a vida de vocês, que vai aumentar cada dia mais a intensidade do amor, da paixão e do poder de Deus sobre suas vidas. E não importa se você é um empresário, se você é um político, se você é um médico, se você é qualquer um operário
de qualquer área, ou um desempregado, ou um ex-drogado, ou ex-prostituta, ou ex-presidiário. Se você entregou sua vida para Jesus, o Senhor está te usando, e Ele vai continuar te usando para ganhar as pessoas da sua equipe. Ele se crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, tu e o teu oikos, tu e os teus relacionamentos. Os seguidores da sua rede social pode ser influenciado por você para o reino de Deus. Amém, irmãos? Aleluia.